Olá, sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando mais um Momento Bancário. E vamos falar hoje da Conferência Nacional dos Bancários e das Bancárias, que acabou de aprovar nesse final de semana a pauta de reivindicação que será entregue à FENABAN. Para falar sobre a conferência, nós estamos aqui com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, a qual o nosso sindicato é filiado, Roberto von der Osten, conhecido como Betão. Boa noite, Betão. Obrigada pela presença. Boa noite, Juvândia. Muito obrigado pelo convite. E também Ivone Silva, que é secretária-geral aqui do sindicato, é bancária do Itaú. Boa noite, Ivone. Boa noite, Juvândia. Boa noite, Betão. Boa noite, Ivone. Bom, e a gente... a conferência começou com um seminário falando do sistema financeiro já na sexta-feira, convidados que tiveram nesse seminário para fazer explanação, para debater a conjuntura, debater o sistema financeiro, e no sábado e domingo já entrando na discussão da nossa pauta. Betão, quantos delegados e delegadas, quantos convidados, né? Quantas pessoas participaram efetivamente da nossa conferência? Bem, nós tivemos perto de 700 pessoas fazendo o debate político. Delegados, observadores e alguns convidados para aumentar o debate, a possibilidade política da gente fazer esse debate. E para minha surpresa, Juvândia, as pessoas estavam muito animadas. A gente pensa que num ano de recessão, num ano de golpe, num ano de dificuldades, onde tem um desalento por desemprego, as pessoas estariam deprimidas. Não. As pessoas estão mostrando garra, disposição. Garra, disposição para a luta, para essa campanha dura que nós vamos enfrentar no período agora. Com certeza. Ivone, qual que é a sua avaliação da conferência? No geral, sem detalhar, entrar nas reivindicações. A conferência foi muito boa, porque ela trouxe várias propostas, né, que não tinham na minuta, entre uma delas aqui, a questão da agência digital, que é algo novo, né, principalmente no caso do seminário da sexta-feira, já teve propostas que já vieram das federações sobre a agência digital. Inclusive nossa federação, na nossa nosso sindicato apresentou. Exatamente, apresentamos uma proposta em relação a isso, e também na questão de segurança, na questão de igualdade, ou seja, tivemos várias propostas novas aí para a nossa minuta em relação. Então, ela foi muito boa, né? O debate foi muito bom. As pessoas, como o Betão falou, estão muito aguerridas, com vontade realmente de fazer a luta, ainda mais que os banqueiros é o setor que mais lucra nesse país, né? Dizem que estão em recessão, baixou um pouquinho, mas o lucro é enorme ainda, né? O lucro... Com certeza. Então, o que a gente percebe é que tem crise para outros setores. Para banqueiro, nós não estamos vendo a crise. A gente está vendo o lucro, né? E nesses dias... Bradesco, Santander publicam seu balanço semestral. Eu também avalio a conferência como muito boa, muito bem organizada. O Betão CONTRAF está de parabéns aí pela organização da conferência. Também os debates que aconteceram na conferência nos ajudam a enxergar melhor a conjuntura. E a conjuntura é importante para saber onde, em que momento, quem são os atores, em que ambiente a gente vai fazer a nossa campanha. Foi super importante a participação de todos aqueles convidados. A minha avaliação é igual da Ivone, foi uma conferência muito boa, importante. Todo mundo diverge, apresenta a sua proposta diferente, mas depois que sai da conferência, nossa expectativa é que todo mundo saia unido de lá para fazer a luta, e uma luta vencedora. E a sua avaliação, Betão, dessa conferência? Bem, primeiro, como você disse, a gente entra, os militantes chegam lá com determinação para defender o seu ponto de vista, a sua posição. Quando termina, nós não temos mais posição individual, nós temos uma minuta única, unificada, que nós vamos entregar para os banqueiros de altíssimo nível, feita com debates de gente do Brasil todo. A gente brinca, nossa minuta é discutida em todos os sotaques do Brasil. Sim, né? A gente reúne essas pessoas... Ouve do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, ouve todas as opiniões, a gente constrói uma minuta que dialoga com a conjuntura, completamente com a conjuntura. Nós fizemos uma reivindicação da inflação mais 5% de ganho real, que faz a inflação, não precisamos nem falar sobre ela.
tem que ser reposta. Para nós tem que ser reposta. Agora, o índice que está em acordo com o lucro dos bancos. Não existe crise no sistema financeiro. Existe lucro e nós queremos que esse lucro seja repassado para os trabalhadores e trabalhadoras. E também uma consulta, né, Betão, que foi feita nacionalmente. Acho que as nossas reivindicações, o nosso debate na conferência pautado muito por aquilo que a gente ouviu no local de trabalho, ouviu dos bancários, seja na consulta, seja na visita aos locais de trabalho, e, inclusive no Brasil inteiro, uma consulta que é nacional, passada em todos os lugares, como você falou mesmo, todos os sotaques. A gente, até no nosso Facebook, tem depoimentos de pessoas de outros estados, né, Ivone? A Adriana falou. Tem, os sotaques são diferentes, mas os problemas são o mesmo, né? Porque como os bancos são nacionais, então o problema deles são os mesmos em todos os lugares. Por isso que a gente consegue fazer uma minuta unificada também, né? E reforçar o que a Giovândia falou, que a minuta que nós construímos não foram só os delegados que estavam lá. Os delegados foram lá e votaram e debateram. Mas veio muita coisa das consultas mesmo, do dia a dia na base, né? Que isso é muito importante. Por exemplo, você fazer propostas e que tem a ver com o dia a dia daquele bancário, né? Então, isso que é importante na minuta. Exatamente. E, bom, e dos debates, exceto já saindo um pouco dos debates específicos aí da categoria, mas dos debates da conjuntura, o que te chamou a atenção, Betão? O que você destacaria aqui para os bancários? Foi importante um debate que nós fizemos de que nós temos que colar na nossa campanha também uma análise da conjuntura, uma resolução de conjuntura. E lá os delegados e delegadas, Giovândia, fizeram um debate assim. Nós temos que fazer uma formulação, que foi contra o golpe, em defesa da democracia, fora Temer, nenhum direito a menos. Porque a gente viu lá por todos os convidados e as mesas, os debates que a gente fez, que essa conjuntura tem uma pauta de retirada de direitos, né, uma ameaça. O governo interino está dizendo o seguinte, olha, vou fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é aumentando a idade para aposentar. A reforma da Previdência é tirando o piso da aposentadoria do salário mínimo. Quer dizer, você pode aposentar ganhando menos que o salário mínimo. Não vai ter mais o reajuste igual do salário mínimo. Daqui a pouco você está ganhando menos. Quem ganha o salário mínimo? É igualar a idade entre homens e mulheres, sendo que, na verdade, a gente não tem uma igualdade na vida, na prática, nem no mercado de trabalho, nem na vida. Né? Portanto, as mulheres têm dupla jornada, as mulheres são responsáveis pelos filhos. Muitas vezes saem de licença maternidade, saem do emprego para ficar cuidando dos filhos. 1 ano, 2 anos fora do mercado de trabalho. Sim. Então, é importante, não dá para igualar a idade se a gente promover a igualdade primeiro. Outra coisa que a gente viu, que eu penso que é uma preocupação séria dos bancários, é a terceirização. Você não acha, Ivone? Com certeza. A terceirização, ela acaba com uma categoria que ela é forte, né? Que tem os direitos, tem umas conquistas que não foram dadas de graça pelos banqueiros. Teve muita luta. Sou bancária desde 89. Desde 89 eu vi todas as conquistas por greve. Né? Então, quando eu entrei, não tinha ticket refeição, não tinha ticket alimentação. Foram greves. E muitos bancários não sabem, né? Eles não sabem, acham que o banco dá, que é uma deliberalidade do banco. Não é, foram lutas, né? Então, e esses terceiros não tem nada disso, né? Na luta. E não é porque eles não merecem, não fazem até greve, é porque os bancos realmente colocam eles como uma outra categoria, que no Brasil é colocada assim, né? De ter categorias diferentes, sindicatos diferentes, porque o correto seria nós defendemos todos os trabalhadores que trabalham em banco, né? Sistema financeiro, e não fazer terceirização, ou seja, eles precarizam o trabalho, o que é perigosíssimo, né? Porque no Senado agora está esse projeto de lei, né? Que passou no Senado, está agora na Câmara, que vai fazer a terceirização, vai regulamentar a terceirização em todo o país, né? Em todas as categorias. Isso é um horror, vamos dizer assim, é uma ameaça a todos os trabalhadores. Sim. Com certeza. E a gente viu isso também na consulta, né, Betão? Aqui em São Paulo, mais de 92% dos bancários e bancárias que responderam à consulta, quase 15 mil, disseram que uma grande preocupação deles, né, que a gente tem que tratar na campanha salarial, é o combate ao projeto de lei da terceirização. A gente também vê isso no Brasil. Sim, até porque, Giovândia, o bancário sabe claramente que esse projeto de lei não quer transformar o terceirizado em uma pessoa com um emprego formal regulamentado. O que quer transformar é quem está no emprego regular, direto com a empresa, num terceirizado.
Sim. Ele sabe disso. E a terceirização é sinônimo de precarização. Com toda né? certeza. No Brasil, ela é... Os empresários, em uma pesquisa feita pela CNI, eles dizem que terceirizam para reduzir custos, terceirizam para precarizar, portanto, né? Para tirar direito de trabalhador e aumentar seus lucros. Sim, não é uma coisa que é para especialização, ajudar os trabalhadores e falam, trabalhadoras, né? E eu acho que outra coisa que eu percebi assim, nessa conferência, e eu acho, nesse momento que a gente está vivendo, a importância da nossa unidade com as outras categorias. Nós estivemos no lançamento da campanha dos metalúrgicos do ABC, aqui em Diadema, na quinta-feira pela manhã. Vocês estavam entregando a pauta específica para o Itaú. Os petroleiros estiveram no lançamento da nossa campanha, estiveram na nossa conferência nacional agora, né? Metalúrgicos, companheiros da CNTV, dos vigilantes também tiveram. Acho que é fundamental a nossa articulação nesse momento para construir uma mobilização nacional contra essa ameaça que nós estamos percebendo aí, seja do governo, seja do Congresso Nacional, aos nossos direitos, às nossas conquistas históricas. Então, eu senti que uma das coisas importantes nesse momento, e a conferência também referendou isso, tanto que referendou um manifesto, que é o manifesto das categorias que estão em campanha salarial no segundo semestre, inicialmente da cutistas, né? E esse manifesto, lá na conferência, nós articulamos que todas as centrais que estavam presentes, que têm representação nos bancários, também assinassem. Então, assinou a CTB, a Intersindical, a Central da Classe... A UGT também, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, e a UGT assinaram esse manifesto. Acho que ele é super importante que a gente participe, continue participando uns das atividades dos outros, essa solidariedade. E eu queria que vocês comentassem um pouco isso também. Bom, né, nessa questão é importantíssima essa solidariedade, principalmente tem categorias, por exemplo, nós temos empresas públicas, né? E uma das categorias que está agora em campanha salarial são os petroleiros, que estão sendo extremamente ameaçados, né? Não só com eles enquanto categoria... Que é uma empresa pública também. É uma empresa né? pública, mas também estão lá querendo não, já estão vendendo parte aí de um tesouro nosso, que é o pré-sal, né? É um patrimônio, como disse o Zé Maria, que é coordenador da FUP, que é a Organização dos Petroleiros. É um patrimônio do povo brasileiro. O Petrobras é do povo brasileiro. Entendeu? O pré-sal é o futuro, né, das próximas gerações. O pré-sal iria sustentar as nossas políticas para a saúde e para a educação dessa geração que está vindo aí. Então, entregar o patrimônio público e essa reserva que foi entregue por 8 bilhões e meio, acho que foi 8 bilhões e meio, e ela vale mais de 22 bilhões, é realmente entregar o patrimônio do povo brasileiro na mão de empresas estrangeiras, a troco de banana, como foi feito na década de 90. Inclusive, Giovanni, nós na consulta, nós também perguntamos outras coisas da conjuntura. Sim. A importância da defesa do patrimônio, da democratização da mídia, porque a bancária sabe de uma coisa. Nós fazemos uma campanha de unidade nacional muito forte. Então, nós temos um histórico, um legado. Entre os bancários já é um patrimônio isso. Nós temos né? um patrimônio. Agora, o que adianta a gente garantir o nosso salário, o que nós temos na convenção coletiva, se no Congresso Nacional passam coisas que retiram direitos da gente, da CLT, direitos acumulados. Nós precisamos nos unir a outras categorias, a Central Única dos Trabalhadores e a outras centrais sindicais, para a gente fazer uma pressão no Congresso Nacional, para a gente conseguir defender os nossos direitos, daí assim, de toda a classe trabalhadora brasileira. Isso só consegue se fizer, por exemplo, algo na intenção desse manifesto que foi aprovado na nossa conferência. Até porque as outras categorias também entendem que as nossas empresas públicas, como o Banco do Brasil e a Caixa, é importantíssima também para o país, né? Claro. Quem financia o crédito imobiliário? É a Caixa. Quem é o maior da questão da agricultura? É o Banco do Brasil, né? Sim. Então, e também está aí no hall de que também querem privatizar, abrir todo o capital. Há boatos que o fundo de garantia hoje que está na Caixa, que os outros bancos todos querem. A Globo defendeu num jornal, na matéria, de que o FGTS tem que virar banco público. Bom, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Público não, privado, né? Banco privado, sair do banco público para ir para o banco privado.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai, no intervalo, ver a nova mídia da campanha, porque todo ano tem uma mídia, que esse ano ficou linda. Parabéns à Contrafe pela criação da mídia, porque ficou linda mesmo. Democraticamente. Com certeza. Então, daqui a pouco a gente volta a um pequeno intervalo. Estamos de volta no Momento Bancário falando da Conferência Nacional dos Bancários. E nós estávamos aqui, antes de terminar, de sair para o intervalo, a gente estava falando do manifesto das categorias que estão em campanha salarial no segundo semestre. Só para vocês acham o manifesto na íntegra no site, importante ler. Está sendo divulgado já por todas as categorias que aderiram ao manifesto. E a gente fala de respeito incondicional aos direitos contidos na CLT e na Constituição Federal, não aprovação da PEC 241, que o Meirelles mandou para o Congresso Nacional. E as pessoas podem ler essa PEC, a gente está explicando no texto, mas ela é fundamental, né, Betão e Ivone? A PEC, ela está limitando os gastos com educação, os gastos públicos, né, os gastos sociais. Nos próximos 20 anos, está praticamente congelando, porque você só pode crescer no índice da inflação. Porém, os gastos financeiros, que é com juros da dívida, que vai para o banqueiro, esse daí não tem limite. Pode crescer quanto for. Ano passado foi 8,5% do PIB, esse ano já está em 6,5% do PIB, que foi entregue para o mercado financeiro, e não tem limite agora nessa PEC. Você mostra que a prioridade deles não é o povo brasileiro e não são os interesses do povo. Mas tem aumento real de salários, valorização do piso de todas as categorias, melhores condições de trabalho e redução da jornada, estabilidade e geração de emprego, e tem um conjunto contra o PL da terceirização, e uma política econômica que priorize a produção, que gere empregos, que gere renda. Então, esse é o nosso manifesto, tem 15 itens, foi construído com o setor público, privado, com os trabalhadores do campo, da cidade, e, portanto, está bem completo para que a nossa luta reflita essas várias categorias e para que a gente tenha solidariedade uns com os outros. E um dos pontos também importantes aqui é contra a defesa da Seguridade Social contra a reforma da Previdência. Acho que essa coisa é fundamental que a gente se mova, porque a gente está vendo só as notícias aí, você entendeu? Mesmo com toda a contradição que aparece, mesmo a gente dizendo, a nossa cartilha da Previdência explica muito bem, você consulte a cartilha, está no site, está em PDF, mas também tem a versão impressa, importante vocês se interarem sobre esse assunto. A gente falou muito da conjuntura, mas vamos falar agora um pouco já da categoria. O que a gente aprovou na nossa pauta de reajuste, como é que nós vamos... Um pouco das nossas estratégias, claro que nós vamos falar tudo aqui no site, porque senão o banqueiro vai nos ouvir, vai saber tudo, a nossa estratégia, que foi discutida lá na conferência, não podemos entregar o ouro, mas o que vocês acham importante é destacar do nosso debate corporativo? Bem, em primeiro lugar é o seguinte, nós fechamos a nossa reivindicação, o índice de 14,78, a inflação mais o ganho real, falamos disso aqui. Nós fizemos o debate do emprego. Nós somos uma categoria que teve uma redução no ano passado, 10 mil postos de trabalho. Isso é fundamental esse ano. Esse ano, em 5 meses, fechando o semestre, já passamos aí de 5 mil postos de trabalho, mostrando que nós vamos 6 mil, se aproximou de 6 mil, mostrando que nós vamos ter um número muito maior de redução esse ano. Principalmente, vocês já falaram isso, a Ivone tocou nesse assunto, porque os bancos mudam o seu perfil, se reorganizam e começam a se transformar em
em digitais, um né? aplicativo. Exatamente, Né? virtuais, Um digitais. Uber financeiro. Né? Os bancos pretendem se transformar no aplicativo, fecharam 344 agências no ano passado, abriram agências digitais no lugar das agências físicas, que têm empregado, chefe de família, empregado vivo, né? E transforma esse trabalho em um trabalho morto. Sim. Eu acho que essa é uma coisa importante. O emprego, penso que o emprego é um dos temas mais centrais que a gente tem nessa campanha. A gente vê, você estava falando aqui dos bancos, mas o Santander, por exemplo, não estava demitindo, começou a demitir esse ano. O Bradesco já estava demitindo, né, comprou a HSBC e começou a demitir os bancários do Bradesco. Quer dizer, a gente estava... Itaú, né, Ivone? Quantas atividades, paralisações nós fizemos aqui no Bradesco, Itaú, esse ano, viu, Betão? Na nossa base, por conta das demissões. Itaú, por exemplo, a área de tecnologia. Porque fizeram muitas emissões da tecnologia. E outra que os banqueiros não respeitam, né? A própria população, né? Porque eles impõem que você é obrigado a usar o celular. Então, eles começam a colocar limite. Se você ganha tanto, olha, nem apareça na agência. Você não é nem tratado, paga a tarifa, como todos os outros, né? O cliente obrigatoriamente para a agência digital. E até né? mais tarifa que os outros. Por exemplo, tem gente que ganha 10, 20 salários, vai pagar uma tarifa bem menor, porque o banco interessa que o dinheiro esteja ali. E o coitado que às vezes ganha 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, ele paga uma tarifa cheia ali e não pode utilizar o banco. Ele não pode pagar uma conta, muitas vezes. Tem agência de alguns bancos, quando você quiser ir lá pagar com dinheiro, pagar uma conta, não aceitam. Se você quiser pagar uma outra, não paga. Inclusive, né? Uma resolução de março, se eu não me engano, no final de março, uma resolução do Banco Central dizendo que o banco não pode proibir o cliente de entrar na agência. Porque olha a que ponto chegou. Né? O Bradesco estava proibindo vários bancos, o Itaú já tinha feito isso há bastante tempo. As pessoas ficam constrangidas de entrar no banco, né? Vou ser humilhada no banco que não vou aceitar a minha conta. Então, na verdade, essa questão aí de coisa, tem muito trabalho. Porque quem fica na agência fica sobrecarregado. Então, eles demitem, mas hoje você percebe que as agências não dão conta. Vai em qualquer agência, no dia de pagamento, tem que pagar a conta. As filas são enormes. E elimina os caixas. Porque te obriga a ir usar os caixas eletrônicos. É um péssimo serviço. Você paga, faz todo o trabalho para o banco, né? Você paga uma tarifa alta, ainda tem um serviço péssimo, ainda tem que ir lá e fazer o serviço de um bancário, porque não tem bancário na agência. Imagina isso que você está falando, a sobrecarga. Por isso que os empresários, aí a CNI já se manifestou que tem que aumentar a jornada de trabalho para 80 horas semanais. Né? Que, olha que absurdo. Eles querem aumentar, não vai dormir, né? Por causa disso. Trabalhar. Né? Aí o cara fala, não é 80, são 60 horas semanais. Quer dizer, poxa, é outro absurdo. Entendeu? Outro absurdo. Mas é isso mesmo que eles querem, né? Eles querem reduzir o custo do trabalho deles. Tá sobrecarregado, então aumenta a jornada que ele fica mais tempo lá e atende, dá para atender todo mundo. Você entendeu? Aí, né, aumenta a idade para aposentar, você morre antes de aposentar, porque trabalhando 60 horas semanais. Aposentar com 70 anos, hoje já muita gente não consegue chegar aos 70. Imagina se você aumentar a jornada e piorar as condições de trabalho, né? E a gente já tem um adoecimento tão grande na categoria, né? Tanto que o tema saúde tem uma mesa específica, né? Tem um grupo específico que discute saúde e condições de trabalho, exatamente por causa disso. Agora, emprego é importante, sobrecarga de saúde, condições de trabalho para eliminar a sobrecarga é tema fundamental. Mas a gente tem as questões econômicas que sempre os bancários, obviamente, estão na expectativa. É um momento de pagar dívida, é um momento de corrigir o salário, um momento de receber a PLR, né? Esse também é um tema super importante aí para a categoria. Queria que vocês falassem um pouco disso. Bom, né? A questão da alimentação aí, a nossa reivindicação da nossa minuta será de R$800, né? O vale-refeição reajustado aí será em torno de R$40 e também ainda tem, como o ano passado, continuamos reivindicando que a nossa PLR seja de 3 salários, mas esse ano reajustado dá 8.317,90, ou seja, são reivindicações, além de ter 14º, né, da 14ª sexta também. Refeição. Queremos também na refeição, ou seja, são reivindicações econômicas importantíssimas para a categoria, né? E tem uma coisa que você estava falando do Vale Refeição, alimentação. Hoje a gente tem na convenção coletiva que você pode transformar
o vale refeição todo em alimentação. Mas a gente vê, por exemplo, a mulher quando sai de licença maternidade, mesmo que ela tenha transformado tudo em alimentação, ela vai perder o vale refeição. A parte é um do absurdo, vale refeição, né? que é um absurdo, né? Está na licença maternidade nos 6 meses, ela perde esse vale refeição, mesmo que ela tenha transformado tudo em alimentação, que é outra coisa que a gente está na nossa pauta que não pode perder. Penso que é uma reivindicação importante aí para as famílias, né? Não é só para a mulher. Porque os filhos são da sociedade, não são das mulheres. E mais, Wender, vocês tocaram muito bem na questão de terceirização, Sim. porque ela é precarização e desemprego. Na questão do adoecimento, nós temos uma meta de acabar, nossa meta é de acabar com a meta abusiva do banqueiro, porque ela acaba resultando num assédio moral de cobrança das metas e no adoecimento, uma categoria que adoece muito. Foi um debate bastante especializado, um debate importante na nossa conferência Saúde, Segurança e Condições de Trabalho. Sim. Né, que são coisas que segurança, atingem... né? Você está falando aí agora. Sim. Segurança bancária, né? Sim, a segurança bancária, Importante que atinge também. profundamente as nossas condições de trabalho. E algumas outras coisas que nós queremos preservar. E inclusive, clausular a questão da paternidade, né, Da ampliação da paternidade, licença paternidade, que do aprovou Vale na lei, Cultura. mas tem que estar Né, do Vale Cultura, nós temos também que manter esse benefício que nós adquirimos a muito custo para manter um debate na sociedade, junto com muitas outras categorias. E, fundamentalmente, o que nós pretendemos é contra a retirada dos nossos direitos e o debate dos direitos da conjuntura, que são novos, mas que são da conjuntura. E garantia, na questão da mulher, por exemplo, que você fala que onde querem fazer uma igualdade na Previdência, essa igualdade nós não queremos. Queremos igualdade de salário para as mulheres, igualdade de oportunidade para negros, porque é um absurdo que ainda existe essa diferença salarial entre homens e mulheres, em especial na nossa categoria, que né, as mulheres e os homens, e até as mulheres têm um pouco mais ainda de um grau de escolaridade um pouco maior, mas não tem sentido ter essa diferença salarial, né, Betão? Exatamente. Absurdo. Nem no mercado de trabalho geral não tem sentido ter essa diferença salarial, e ela existe hoje. E aí você estava falando da questão das questões da mulher, e a conferência aprovou uma resolução que a partir da conferência do ano que vem, a orientação de que as delegações sejam paritárias, metade homem, metade de mulheres, como uma orientação importante para ser seguida aí pelos sindicatos, também, e garantindo que no mínimo 70-30, porque menos que 30% de um dos sexos, aí a gente não pode inscrever na conferência. Acho que esse é um avanço que a gente tem que cobrar aí dos sindicatos que busquem cumprir essa questão da paridade. Que os bancos até não cumprem, né? Mesmo. Hoje são poucas mulheres que chegam aos cargos altos, né, dentro dos bancos, né? Tem pouquíssimos ainda. Para ascender dentro do banco, são poucas diretoras ainda, vice-presidentes dentro dos bancos. São pouquíssimas, né? Superintendentes, nessas áreas aí você encontra poucas mulheres. E a gente fechou aí a nossa conferência com as moções, né? Aprovando a pauta, e vieram as moções, né? Tem moções importantes, como uma moção contra a violência contra a mulher, o assédio sexual, que a gente vê ainda é uma realidade, infelizmente, é uma realidade no nosso país ainda, é uma realidade no mundo, essa violência contra a mulher. A quantidade de mulheres que são estupradas diariamente é uma coisa absurda ainda. A gente vê aí alguns casos de estupro coletivo acontecendo, a gente viu no Rio, aqui no interior de São Paulo também, e que nós precisamos, como sociedade, questionar, precisamos cobrar e acabar com o machismo, com essa coisa, essa cultura patriarcal, porque é exatamente isso, achar que a mulher usando roupa mais curta, o homem tem o direito de mexer, ela está dando espaço para alguém, né, mexer com ela. Ainda tem muito essa cultura que a gente diz que é a cultura do estupro, porque as pessoas, quando elas acham isso, elas estão naturalizando uma violência. E a gente tem que mudar essa mentalidade exatamente para porque não nós temos naturalizar. leis, né, em relação a isso. Mas o problema é que quem cumpre essas leis é um humano, né? É um ser humano ali que está ali, que é o juiz ou a juíza, né? E o último caso que teve em São Paulo, da pessoa,
funcionária que foi, acho que da área de saúde, que foi morta, ela pediu a restrição. E a juíza não deu, porque o entendimento dela não era uma ameaça. Ou seja, é importante as leis... O homem foi lá e deu um tiro na mulher na Praça da República. Mais do que até essa questão de você ter as leis, né, que é importante, porque hoje você tem um monte de denúncias, porque você tem lei, e que teve a Casa das Mulheres também, que permitiu que as mulheres, num lugar só, fossem acolhidas e poder denunciar. Mas isso é você mudar, que continue isso, né? Isso é que mude tá em a risco mentalidade mesmo, né? A Casa das Mulheres. Foi um avanço, se a gente perceber, esse nosso indicativo da busca de paridade foi um indicativo na perspectiva da gente responsabilizar os sindicatos, as entidades sindicais, que hoje são um corte da sociedade machista em que nós vivemos, Sim. Todos nós, né? Esse indicativo mostrou uma disposição muito grande de nós, homens e mulheres do movimento sindical, da gente se melhorar, da gente ter uma visão igualitária a respeito do mundo e uma visão onde as oportunidades todas serão dadas se cada um de nós fizer um esforço para modificar o que nos impede de aceitar a igualdade de condições e de possibilidades. Acho que foi um avanço muito grande. E é um avanço a gente debater isso numa conferência com 700 delegados do Brasil inteiro. É super importante, porque isso depois vai se transformar nos materiais dos sites dos sindicatos, dos jornais dos sindicatos, vai ser levado para o dia a dia dos bancários e das bancárias, vai sair apenas do âmbito dos delegados e delegadas que estavam presentes, e que tinha delegado de base, Sim. inclusive. E sai do local de trabalho, Giovanni. Vai para a vida Vai para a sociedade, vai para a família, né? Vai para a vida das pessoas. Então, acho que é super importante que, para promover essa igualdade, para a gente viver num mundo melhor, também precisamos combater o preconceito, o machismo, o fascismo, tudo que é tipo de discriminação. Bom, nós estamos chegando no final aqui no nosso momento bancário. Queria agradecer a presença do Betão, que é presidente da Contraf, da Ivone, secretária-geral aqui do sindicato, e convidar você a participar ativamente da campanha. Acompanha no Facebook, no Twitter, no nosso site. Além disso, nós temos nós estamos em várias redes sociais, vocês podem ter essa informação aí no site. Agora nós vamos também lançar uma lista de informação, uma espécie de clipe, né, Ivone, no Telegram. Em breve vocês terão disponível aí também um aplicativo que a gente está desenvolvendo, exatamente para que o bancário, para que não falte informação. E vocês têm que se informar pelo sindicato. A informação correta se dá pelos sindicatos, porque não vai deixar o banco te informar, porque o banco vai dizer o que ele quer. Não vai deixar outras pessoas de fora te informarem, porque você não sabe qual o interesse que está por trás disso. Tem que se informar no seu sindicato, que vai dando, ao longo da campanha, o tempo todo, vai deixando os bancários e bancárias informados. Então, nós convidamos vocês a participar ativamente da campanha, porque só a luta te garante. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário. Boa noite a todos.